5 de setembro de 1958, Campina Grande protagonizou a sua maior tragédia aérea de todos os tempos. Nesse local, exatamente, caiu um avião, exatamente nesta data. Eram mais de 40 pessoas a bordo e cerca de 14 pessoas morreram. Uma chama que alcançava 300 metros de altura. E nessa tragédia, nós encontramos uma figura que seria no futuro um dos maiores atores e humoristas do Brasil, o senhor Renato Aragão, conhecido como Didi. E nessa tragédia que aconteceu aqui em Campina Grande, ela abalou toda a sociedade naquela época. O avião, por falta de visibilidade, ele ia com destino de Fortaleza a Recife. Esse avião, ele não teve como fazer a manobra e pousar no aeroporto de Campina Grande. E aqui pessoas perderam a vida. Meus queridos, quantas tragédias acontecem no mundo? Talvez eu esteja passando por alguém que nesse momento tem enfrentado um grande problema, um grande dilema na sua vida. Mas eu gostaria de dizer que na lição dessa semana nós vamos estudar algo maravilhoso, algo extraordinário. Nós iremos estudar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo ele morreu e não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, seria vã a nossa fé. E a nossa esperança está sedimentada exatamente na ressurreição de Jesus Cristo. Veja, se você puder acompanhar comigo alguns fatos históricos interessantes. Tem um filme chamado O Corpo. O ator Antônio Bandeiras é um dos protagonistas desse filme. É exatamente arqueólogos procurando o corpo de Jesus Cristo. E eles não encontraram. Se você for no túmulo de Buda, estão os restos mortais de Buda. Se você for no túmulo de Confúcio, estão os restos mortais de Confúcio. Se você for no túmulo de Maomé, está lá os restos mortais de Maomé. Mas quando nós vamos no sepulcro de Jesus, o sepulcro está vazio. Porque ele vive, posso crer no amanhã, diz uma música. E Jesus diz que tem a chave da morte. Só ele, apenas ele, que morreu e ressuscitou, pode encher a nossa vida de esperança. Vem comigo estudar nesse estudo maravilhoso, caminhar sobre a cena concernente à ressurreição de Jesus Cristo. E que Deus continue abençoando você aonde você está. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. A sua participação é muito importante. Compartilhe o nosso canal, dê um like aí, bem massa mesmo, bem motivador aí, para que assim nós possamos fazer com que esse canal seja cada vez mais participativo e interativo. Que bom ter você aqui mais uma vez. Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, tua saúde, teu trabalho, e que assim Deus continue nos abençoando sempre. Hoje nós temos uma participação mais do que especial. Nós temos a participação do nosso querido amigo e irmão, o professor José Moraes de Moraes Souza, né? Ele é do distrito de Bragança, no Pará. Ele é pedagogo, é mestre em ciências e matemática, está concluindo o curso de doutorado em educação e ciências matemática, né? Um camarada extremamente estudioso, gosta da lição da escola sabatina. Meu querido professor Moraes, eu vou chamar ele assim de Moraes, viu, pessoal? Seja bem-vindo ao nosso canal, com sua simpatia, com o seu clima bem descontraído. Dê um alô aí para o pessoal que está nos acompanhando, professor. Eu quero saudar a todos com a paz de Jesus Cristo, e que nós tenhamos um sábado feliz na presença do Senhor, principalmente para estudar a sua palavra. Essa palavra que nos ressuscita, essa palavra que faz a gente viver outra vez. Então, que nós tenhamos um bom estudo da lição. Ok. Professor, o título da lição, a lição número 7, é exatamente a vitória de Cristo sobre a morte. E lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17 e 18, nos diz: ao vê-lo, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo
para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Com base nesse texto, quais os principais tópicos da lição, que tem como título A Vitória de Cristo sobre a Morte, o senhor poderia, professor Moraes, destacar na lição desta semana? Muito, muito bom, irmão. Eu fiquei muito feliz com essa lição, porque eu acredito que a ressurreição de Cristo, ela é a base de toda a fé cristã. Se a gente parar para pensar, não teríamos nenhum sustentáculo em qualquer uma outra doutrina, nem na volta de Cristo, se ele não houvesse ressuscitado. Tem um autor que diz que a ressurreição de Cristo, o túmulo vazio, é o berço no qual a igreja foi balançada ao longo da história. Essa fé de que o nosso Deus morreu, mas ressuscitou, é aquilo que nos faz acreditar verdadeiramente. Todo dia que a gente acorda, é essa fé de que a morte foi vencida que nos dá força para vencer. Então, essa lição, ela vem trazer para nós reflexões sobre o que significou para a igreja, o que significa para o mundo a ressurreição de Cristo, quem participou dessa ressurreição, né? O que significa Cristo ser a primícia dos que dormem, o que significou para o próprio inferno a tumba lacrada. É forte isso. Satanás pensava que aquela tumba ia ficar lacrada para sempre. Mas a vida foi maior do que a morte. Então, é nesse contexto do que significa a ressurreição de Cristo, o que ela representa para a nossa ressurreição, que nós iremos estudar essa lição. Ok, muito bem, professor. O título do primeiro tópico da lição, ele se encontra exatamente ali com o tema, não é? A tumba selada. E nos traz a reflexão ali de Mateus capítulo 27, versículo 62 até o versículo 66, né? 66. Como essas ações nos ajudam a dar ao mundo a evidência da ressurreição de Jesus, né? Quando ele traz, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilato, disseram: Senhor, lembramos-nos de que aquele que, embusteiro, enquanto vivia, diz que depois de 3 dias ressuscitaria. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado por segurança até o 3º dia. Professor, essa questão de lacrar o túmulo de Jesus, Jesus morto, um aparente triunfo de Satanás, como é que fica esse contexto? O túmulo está selado. Isso também sela também, vamos dizer com isso, as esperanças do cristão. Como é que a gente pode analisar efetivamente esse texto? Quando nós falamos de selo, o que é que nos lembra? O selo do rei. Os reis, os governantes, eles tinham um anel que selava. E quando o rei selava algo, é como se ele dissesse assim: olha, a palavra final foi dada. É um carimbo, é uma segurança. Não tem mais nada a se fazer. A primeira coisa que eu aprendo desse contexto de domingo: não existe palavra final dada por ninguém, porque a palavra final vem do Senhor. A tumba estava lacrada, estava selada. Anás e Caifás achavam que já tinham dado a palavra final. Está selado. Só que eles se surpreenderam. Eles se surpreenderam porque, na verdade, não é o homem que sela. Quem sela de última instância é o Senhor. Essa é a primeira lição que eu tiro aqui. A morte não pode ter o selo final. A tumba estava selada, os guardas estavam guardando. Mas uma coisa interessante aqui é que os próprios sacerdotes, os principais sacerdotes, eles botaram guarda porque eles sabiam que algo de extraordinário ia acontecer. Se Tiveram eles não medo, né? se eles não Tiveram medo. acreditassem,
que Jesus não ia sair daí, por mais que eles não acreditassem de verdade. Mas a palavra de Jesus ficou na cabeça deles. E um contraste que a lição traz interessante é que os próprios discípulos entraram em desespero, mas os sacerdotes, que não eram servos de Deus na íntegra, eles não duvidaram. Ele pode ressuscitar sim. Sabe? E eu paro para pensar, eu não culpo os apóstolos. A gente, quando passa por uma dor tão grande, a gente fica cego pela dor. Quando eu vejo Maria Madalena ali fazendo perfume para levar para o túmulo, a gente se pergunta, meu Deus, eles estiveram com Cristo. Eles ouviram falar que ele ressuscitaria e agora eles não ressuscitam. E aí a gente fala, né, o quanto a dor ela pode nos cegar. O quanto a dor ela pode nos impedir de ver aquilo que Deus pode fazer. Mas só para encerrar esse primeiro momento, o selo do imperador romano, o selo dos homens não puderam impedir a vida. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde os governos, onde a sociedade, elas buscam decidir a vida do povo, às vezes até a nossa vida. Mas a gente tem que aprender uma coisa: Deus é soberano. Ele ressuscitou porque ele é soberano. E ele continua nos ressuscitando. Ele continua nos libertando de todas as tumbas seladas. Satanás continua querendo selar tumbas na nossa vida. Mas o poder do Filho de Deus, ele rompe com as cadeias da morte. Ele rompe com o selo de imperadores, de selo de reis, com o próprio selo do próprio comandante do inferno, para que a gente realmente saia livre, como Jesus Cristo saiu, no nome de Jesus. Muito bem, professor. Excelente reflexão. E no tópico número 2, fala que ele ressuscitou. Né? E a Bíblia ali é bastante enfática em falar da ressurreição de Cristo. Tem um filme, né, com Antônio Bandeiras, que eu acho que é o túmulo, acho que é assim o nome do filme, né, que eles estavam procurando o túmulo de Jesus, né? O túmulo de Jesus. Porque eles entendiam que se encontrasse o túmulo, os restos mortais, melhor dizendo, de Jesus, seria uma evidência de que o cristianismo estaria derrotado, né? O corpo de Jesus estava no sepulcro ou não, né? Qual o emblema, qual o significado da ressurreição de Cristo? Eu lembrei muito esse segundo tópico. O nome do corpo do filme, na verdade, é o corpo, né? O O nome do corpo, filme é o corpo. eu já assisti esse filme. Uma boa É muito bom. referência, no sentido da gente ver qual é o olhar da ciência, né, em relação à fé. Esse segundo tópico, ele ressuscitou. Existe uma expressão da igreja tradicional, da igreja católica tradicional, que no dia da Páscoa eles dizem assim, e nós também podemos dizer, ele ressuscitou, aleluia. Ou seja, essa afirmação, ela diz tudo. Ele ressuscitou. Ele não se encontra mais entre os mortos. Ele está vivo. E uma coisa interessante que eu reflito é que Maria Madalena e as outras mulheres foram buscar ele entre os mortos. E eu queria fazer uma metáfora do encontro de Maria com o ressuscitado. A primeira coisa que eu digo é, Jesus, após a ressurreição, ele aparece àquelas mulheres. As primeiras pessoas que ele aparece, aquelas mulheres. E a primeira lição que eu tiro é, Jesus aparece primeiramente aquelas que o buscaram em primeiro lugar. Vocês já perceberam isso? A primeira pessoa que ele aparece é para Maria Madalena. Porque foi quem buscou ele em primeiro lugar. Ela sai cedinho para buscar. Depois ele vai se apresentar ao discípulo do caminho de Emaús, ele vai se apresentar ao próprio Pedro,
Ele assa um peixe lá na beira da praia para comer com Pedro. Mas uma coisa interessante, ele aparece primeiramente a quem o busca em primeiro lugar. Era quem estava lá no sepulcro. Olha que coisa linda. Ele vai aparecer para os outros, mas quem estava lá buscando em primeiro lugar foi o primeiro a quem ele apareceu. Isso é uma grande lição para nós no nosso dia a dia. É claro que se eu buscar de 10 horas, ele vai aparecer para mim. É claro que se eu buscar ele de tarde, ele vai aparecer para mim. Mas feliz é quando a gente já inicia o dia na presença dele, porque ele aparece primeiramente aqueles que o buscam em primeiro lugar. Outra reflexão que eu tomo é que Maria vê o ressuscitado, mas não teve efeito. Sabe por quê? Ela vê e ela pensa que ele é o jardineiro. Mas quando Jesus fala, Maria, ela reconhece que é ele. O que é que eu aprendo com isso? Que a nossa fé, ela não é pelo ver. Mesmo vendo, ela não reconhece. Mas quando ela ouve a voz dele, ela se rende, é o amado. Porque a palavra vem pelo ouvir. Por mais que a lição fale de evidências, a maior evidência para o crente é a fé. E Jesus falou a São Tomé, olha, felizes, bem-aventurados, aqueles que nunca viram. É claro que nós temos evidências, é claro, mas para quem não quer crer, essas evidências nunca serão suficientes. Porque a fé mesmo, ela se concretiza no, na, naquilo que não se vê. Por mais que eu diga, olha, até hoje os judeus dizem, eles roubaram o corpo dele. Por mais que nós tenhamos evidência, os soldados falaram, houve um grande terremoto, mas se não for pela verdadeira fé, mesmo sem evidência nenhuma, o verdadeiro crente não mantém a sua fé. Porque eu posso muito dizer assim, essas evidências, elas existem porque estão escritas na Bíblia, mas quem escreveu a Bíblia, quem me garante que é verdadeira? Você está entendendo onde eu quero chegar? Para quem não tem fé, mesmo com todas essas evidências, não consegue acreditar. Então, assim como Maria, que acreditou quando ela ouviu, nós também acreditamos que Cristo ressuscitou por causa da palavra que diz que um dia ressuscitaria. Ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, o inferno perdeu. Se ele ressuscitou, a morte perdeu. E aí eu vou repetir algo que a gente já ouve tanto. As pessoas falam aí fora, né? Para tudo há um jeito, menos para a morte. Mas com a ressurreição de Cristo, a gente pode dizer aleluia. Até para a morte tem remédio. Por quê? Porque ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo, como a própria morte de Cristo, não foi um algo se. Jesus não veio fazer uma tentativa de nos salvar. Jesus não veio fazer uma tentativa. Eu vou lá ver se eu aguento morrer por vocês. Estava escrito. Ele decidiu, antes da fundação do mundo, a morrer por nós. Portanto, não existia o se. Ele decidiu morrer e ele decidiu ressuscitar conosco. Por isso que, às vezes, quando a gente fala, quem foi que matou Jesus? Foi o romano? Foi os judeus? A gente sabe que, humanamente, os dois tiveram sua participação. Mas na instância final mesmo, ninguém mata Jesus. Na instância final, ele se entregou por nós. Ele diz assim, eu dou a minha vida e decido tomá-la novamente. Então, glória a Deus, porque ele ressuscitou. Hoje nós podemos alegrar. O nosso sábado tem sentido por quê? Porque ele ressuscitou. A nossa doutrina de esperar a volta dele só tem sentido por quê? Porque ele ressuscitou. Nós só somos perdoados verdadeiramente porque o Cordeiro de Deus venceu a morte, venceu o reino do inferno e está vivo para nunca mais morrer. Amém. Bacana, bacana. Maranata, né? Que coisa linda. Bom, mas o terceiro tópico da lição traz um tema extremamente importante, né? Anteriormente, o senhor fez uma retórica muito bem feita sobre a ressurreição de Jesus. E agora,
coloca que muitos ressuscitaram com ele. Né? Lá no Evangelho de Mateus diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiram ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que coisa tremenda. Pastor, como é que a gente pode analisar? A gente já sabe o significado da ressurreição de Jesus, mas parece que a ressurreição de Jesus tem algo mais aí que dá a entender para todos nós que alguns ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus também. O que esse relato incrível nos ensina sobre a ressurreição de Jesus e o que ela realizou. Né? Eu lembro de uma passagem que Paulo diz, né, que ele ao ressuscitar trouxe trouxe do cativeiro o cativo, né? Muitos irmãos ali que estavam mortos, estavam ainda no cativeiro da morte, com a vinda de Cristo, do reino da morte, com a sua ressurreição, ele traz consigo uma amostra. Ele é o feixe principal, mas ele traz junto consigo outros feixes, que são essas pessoas inaugurando o reino da vida. E eu ficava pensando, se numa guerra o corpo de um morto foi jogado por cima dos ossos de Eliseu e ressuscitou, agora imagine, Eliseu morto ressuscitou, agora imagine o que é a vida saindo do túmulo. Jesus é a vida. Essa vida traz com ele vários crentes que morreram na esperança da vida nele. Ali é uma amostra, porque antes de Jesus morrer, ele ressuscitou outras pessoas. Só que agora ele traz consigo pessoas que ressuscitam para nunca mais morrer. Ele está dizendo, olha, não é só eu que ressuscito. Eu ressuscito e na minha ressurreição eu trago muitos comigo. Sabe? Quando a gente para pensar, é lindo o que Jesus faz. Porque se ele ressuscita sozinho, já era glória, e era Deus. Mas com aquelas pessoas que ressuscitaram, ele está dizendo, ei, além de eu ressuscitar, eu trago comigo vocês junto. Aqueles mortos que ressuscitaram em Cristo, eles representam todos os salvos que ressuscitaram em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa, né? A grande dúvida que a gente fica, ou a grande indagação é quem será que ressuscitou para Jesus naquele contexto, né? Verdade. E diz ali o texto, né, que eles estiveram, né, eles entraram na cidade santa ali e conversaram com muitas pessoas, apareceram a muitas pessoas como testemunho vivo da ressurreição de Jesus. Isso é maravilhoso, é extraordinário. Professor, e aqui na quarta-feira, né, testemunhas do Cristo ressurreto, né? Nesse contexto aqui, traz também de 1 Coríntios, né, capítulo 15, versículo 5 até o 8, apareceu Jesus a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Né? Paulo está dizendo aqui, está reforçando esse testemunho da ressurreição de Jesus. O que significa, né, esse testemunho da ressurreição de Cristo? Até porque a Bíblia diz, se Cristo morreu, Paulo diz em capítulo 15 de Romanos, né? Perdão, 1 Coríntios, é vã a nossa fé. Qual o significado desse testemunho, né, que Paulo ele fala aqui, concernente, né, a ressurreição de Cristo, né, daqueles que o encontraram pela primeira vez? A ressurreição de Cristo, ela não foi algo escondido. Houveram pessoas que viram, que testemunharam. Tomé foi um deles.
Pedro foi um deles. Outra vez ele aparece a mais de 500 pessoas. Ou seja, Jesus Cristo ressuscita e há testemunhas oculares. Ele aparece às pessoas, ele toca. É incrível quando ele fala para Tomé, Tomé, toca em mim. Eu não sou um espírito, eu estou em carne. É aquele corpo lá formado no ventre de Maria. Só que agora está glorificado. Mas não é um espírito, é corpo. É Deus homem ressuscitado. E eu falava que é muito importante saber que esses homens testemunharam, que esses homens viram ele ressuscitado. Mas jogando como uma homilia para nós, uma aplicação para nós, é muito importante saber que nós nunca o vimos ressuscitado, mas nós acreditamos nesse testemunho. Nós que nunca tocamos fisicamente na mão dele, mas que nós acreditamos depois de 2000 anos, depois de tanta ciência, depois de tanta tecnologia, nós continuamos com a fé viva. Ele ressuscitou. E eu queria chamar a atenção para algumas pessoas que a Bíblia mostra que ele apareceu. Como eu já falei, apareceu a Maria Madalena honrando ela que buscou em primeiro lugar. Mas ele aparece também aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Aqueles discípulos tinham perdido a fé. E Jesus chega perto deles e eles começam a falar de Jesus. Olha, ele havia de restaurar o reino. Ele era. O que esses 2 discípulos me lembram? Aquelas pessoas que um dia acreditaram, mas que agora o verbo está no passado. O Jesus que era, o Jesus que ia fazer. Jesus aparece para eles. Olha que lindo. Após a ressurreição, ele aparece para quem o busca em primeiro lugar. Ele aparece para quem tinha desistido da fé. Né? E quando eles veem ele partindo o pão, eles se admiram. Ó, Jesus aparece. Jesus tinha uma missão até não aparecer. Mas uma coisa interessante que depois da ressurreição, ele vai lá para a praia. Ele vai olhar no olho de alguém que talvez ainda não tinha se perdoado por ter negado ele. Coisa linda, né? Ele vai com Pedro. Ele assa um peixe, vai esperar Pedro. Depois de ressuscitado, ele aparece para aqueles que precisam saber que ele perdoa. Maravilha. Ele negou 3 vezes. E depois de ressuscitado, ele não podia subir sem se encontrar. Jesus é esse que se encontra conosco. É como se ele dissesse, Pedro, não fica triste, porque eu te perdoo. Não fica triste, porque tu me negou, porque eu estou aqui assando peixe. Eu estou partilhando intimidade contigo. Porque só assa peixe para alguém quem é íntimo. Eu posso até comprar 1 quilo de peixe e doar para alguém, mas assar e dar para aquela pessoa é íntimo. E por incrível que pareça, ele dá a coordenação da igreja a Pedro, aquele que negou. O homem ressuscitado é aquele que inverte em nós, apesar dos nossos erros, apesar de nós o negarmos, ele aparece para nós ressuscitado, dizendo, Pedro, apacenta meus rebanhos, eu acredito em ti. Eu não posso estudar essa lição e chegar em casa e tiver um filho que está fazendo tudo aquilo contrário e eu dizer para ele, olha, eu não acredito mais, você não tem mais jeito. Não, eu não posso. Eu não posso chegar para uma filha que está no pecado e dizer, olha, filha, eu não acredito mais em ti, porque ele foi assar peixe depois de ressuscitado para aquele que o tinha negado. Jesus ressuscitou e ele fez verdadeiras testemunhas, porque foram testemunhas que testemunharam uma experiência de amor com ele. Amém. Professor, o último tópico da lição fala das primícias dos que dormem. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Professor, em que sentido Paulo se referiu ao Cristo ressurreto como as primícias dos que dormem?
O que é que isso significa? Se a gente for para o Antigo Testamento, a gente vê ressurreições. Inclusive, tem gente que não chama ressurreição, chama ressuscitação. E as pessoas que chamam ressuscitação, elas querem diferenciar aquelas pessoas que ressuscitaram e morreram de novo, para a ressurreição, que é aquele que ressuscita com o corpo para nunca mais morrer. Então, no Antigo Testamento, a gente já tinha visto pessoas ressuscitarem, nós já tínhamos visto biblicamente que pessoas ressuscitaram, mas aquelas pessoas ressuscitaram para morrer. E até o Moisés, que ele foi ressuscitado como um cheque pré-datado. Ele foi ressuscitado pelaquilo que Cristo faria na cruz do Calvário. Mas após a cruz do Calvário, Jesus é o primeiro a ressuscitar. Jesus é o primeiro como resultado, né, de ter vencido totalmente o inferno e a morte. Então, ele ressuscita como a primícia. O que é a primícia? São os primeiros frutos. É como se eu tivesse uma roça e eu fosse na roça e eu trouxesse os primeiros frutos e eu mostrasse para minha família. Se são frutos bons, a minha família vai dizer, olha, esse ano a safra vai ser boa, porque aqueles primeiros frutos mostram que a safra é boa. E se os frutos foram ruins, eu já vou ter uma noção, ter os primeiros. Então, a ressurreição de Cristo, ela foi uma boa colheita, porque ele ressuscitou gloriosamente e ressuscitou para nunca mais morrer. Então, quando Paulo diz que ele é a primícia, ele está dizendo, ele foi o primeiro a ressuscitar gloriosamente. Se ele foi o primeiro, vocês também ressuscitarão na manhã da ressurreição gloriosa para nunca mais morrer, porque a ressurreição gloriosa dele é o penhor para a nossa ressurreição. Louvado seja Deus. Professor, Amém. e para a gente terminar, né, quais os principais pontos que nosso querido professor Moraes poderia destacar na lição que foi estudada, para ficar com uma aplicação para os nossos ouvintes? E se o senhor poderia relatar alguma experiência que o senhor vivenciou que está relacionado com esse tema? Eu sempre acredito que a nossa vida é ressurreição. E depois da ressurreição de Cristo, nós somos chamados a ressuscitar. A ressuscitar tanto espiritualmente como a ressuscitar das nossas doenças, das nossas mortes. Eu estava acompanhando algumas pessoas com depressão e eu cheguei na casa de uma moça, ela estava num quarto trancado, sem mais poder sair, com crise de pânico. E eu dizia para ela, você precisa ressuscitar. Cada experiência nova que alguém fala para nós, você não tem mais jeito, Moraes. Você carrega a Bíblia todo dia para a igreja, mas você não tem mais jeito. E a gente olha para Jesus e ele dá um jeito na gente. Isso é ressurreição. E isso é fruto da ressurreição de Cristo. Toda vez que eu já vi pessoas jogadas na droga, se prostituindo, pessoas no tráfico, pessoas matando, e hoje eu vejo com a Bíblia na mão, isso é experiência, fruto da experiência maior da ressurreição em Cristo. A ressurreição de Cristo, ela só tem sentido na nossa vida se nós também ressuscitarmos. E não somente ressuscitar no dia final, mas ressuscitarmos cada dia, quando o mundo quer nos aprisionar nas tumbas do pecado, da dor, das mortes culturais, da política doente, do fanatismo. Toda vez que a gente sai livre disso, é uma experiência com um Cristo glorioso e ressuscitado. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Professor, muito obrigado pela sua brilhante participação, pela experiência trocada, né? Neste momento, nós gostaríamos de agradecer também ao público que nos acompanhou e gostaria de pedir também, professor, uma oração, que o senhor fizesse a oração final neste momento.
Amém. Oremos. Senhor Jeová, Deus da vida, nós te adoramos, nós te agradecemos por esse momento de crescimento. Nós te agradecemos porque o mesmo Deus que enviou seu Santo Espírito para inspirar a sua palavra é o mesmo Deus que nos faz entender essa palavra. Que nós possamos ressuscitar com Cristo cada dia. Que os túmulos da vida e do mundo não possam nos aprisionar, mas em Cristo nós possamos romper a barreira, os selos da morte e ressuscitar gloriosamente com Cristo Jesus. É por ele que nós te pedimos. Amém. Amém. Amém, Amém. amém. Muito obrigado, professor. E a você que está em casa, muito obrigado por participar de mais uma recapitulação da lição. Compartilhe a lição, dê um like aí e vamos fazer cada vez mais o nosso canal seja interativo e, acima de tudo, ele tenha uma utilidade de fazer com que você conheça mais a palavra de Deus e as verdades que estão reveladas na palavra. Professor, muito obrigado. Sua saudação final, por favor. Muito obrigado. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e as consolações de Deus Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Amém. Muito obrigado e um feliz sábado.